as coisas elas sempre vão tentar se equilibrar de forma a funcionar usando a menor quantidade possível de energia. Isso que é um jeito de começar um vídeo, você já não faz ideia do que eu tô falando. Mas fica comigo, tudo vai fazer sentido se você só seguir o meu raciocínio, vem comigo. Quando você, por exemplo, aprende uma coisa nova, vamos supor que você acabou de entrar na academia e você está aprendendo a fazer os exercícios. Você está aprendendo a forma correta de fazer, por exemplo, uma flexão. Quando você começa a fazer a flexão, o seu cérebro ele ainda está aprendendo o movimento, porque é o seu cérebro que comanda o resto do corpo. O seu cérebro está ainda aprendendo a fazer o movimento. Então ele vai gastar mais energia mental para você conseguir fazer aquela coisa, para você conseguir realizar aquele movimento. Só que conforme você vai tornando aquilo um hábito, os caminhos neurais que necessários para que você faça uma flexão bem feita, eles vão se tornando automáticos. Em determinado ponto, o seu cérebro ele consegue fazer uma flexão com uma perfeita forma, você consegue fazer uma flexão com a forma correta, sem ter que pensar na forma, sem ter que, tá bom, deixa eu pensar, meu corpo ele tá na posição correta, eu estou reto, não tô, né, botando a bunda para cima ou botando a bunda para baixo. Você não tem que pensar mais nisso, você só vai pro chão e faz a flexão. Isso porque as coisas elas tentam se organizar de uma forma em que elas funcionem gastando o mínimo de energia possível. Energia é um recurso finito, é um recurso que acaba. Então sempre que o seu cérebro, sempre que as coisas no geral no universo, elas vão tentar gastar uma quantidade menor de energia. Isso é um princípio físico conhecido como o princípio da mínima energia. Princípio da energia mínima, não sei, foda-se, meu editor físico me corrige. Na verdade, isso daí é o princípio da entropia, que diz que todo sistema tende a ir para o estado de maior entropia, que é tipo uma desordem, mas não com sentido desorganizado, com sentido de equilíbrio. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque hoje eu quero falar sobre simplicidade. Eu quero falar sobre você tornar e aprender a buscar sempre as coisas mais simples, porque as coisas mais simples, elas geralmente têm uma chance maior de estarem corretas. Coisas mais simples, elas são mais fáceis de explicar, elas são mais fáceis de aprender, elas são mais fáceis até de realizar, de lembrar, elas são muito mais fáceis. Você consegue lembrar de uma frase mais do que você consegue lembrar de 10 leis. Então, para isso, eu quero voltar um pouco no tempo, quero falar para vocês de um cara chamado William of Ockham. Esse cara ele foi um padre e teólogo e filósofo inglês do século XIV. Ele desenvolveu esse modelo mental que hoje a gente conhece como navalha de Ockham, que basicamente diz que, na maior parte das vezes, a teoria mais simples é a teoria correta. A teoria mais simples, ela geralmente vai estar mais correta do que a teoria mais complexa. Isso porque, quando você começa a colocar muita complexidade numa coisa, muitas variáveis numa coisa, muitas presunções numa coisa, ela começa a se tornar cada vez mais improvável. Então, por exemplo, quando o cara é médico, ele tá se tornando um médico, ele começa a trabalhar como médico, que geralmente dizem pra ele uma frase que vai mais ou menos assim: quando você ouvir o som dos cascos, pense em cavalos, não em zebras. Então, quando você recebe um paciente com vários sintomas, você geralmente vai para a explicação mais simples de por que eles têm aqueles sintomas, a explicação mais comum de por que ele tem aqueles sintomas. Então, mesmo que você leia o Google e você acha que você tem uma doença terminal, quando você vai no médico, ele é treinado para que ele vá na opção mais comum, porque uma doença comum, ela é exatamente isso, ela é comum. Se você está no meio de uma epidemia de influenza e aparece uma pessoa com os sintomas da influenza, você não vai supor que ela tem uma doença rara, você vai imaginar que ela está com influenza. Porque essa é a explicação mais simples, essa é a explicação com menos complexidade, porque uma coisa simples é uma coisa fácil de digerir, é uma coisa fácil de entender, é uma coisa fácil de lembrar. Você tem que sempre tentar buscar a simplicidade. Tá bom, mas agora vamos então tirar da física, tirar da filosofia, tirar da medicina, vamos trazer uma coisa mais real, uma coisa mais simples do nosso dia a dia. Qual que é a melhor estratégia de investimentos, que é o assunto principal aqui do meu canal? A melhor estratégia de investimentos é, primeiro, aquela que você consegue seguir por um longo período de tempo. Se você não consegue seguir uma estratégia de investimentos, ela não serve de nada. Não me diga! Ou ela não serve pra você, porque a principal coisa que você tem que fazer para ter sucesso nos investimentos é seguir uma estratégia por um longo período de tempo. É você continuar investido por um longo período de tempo. E se a sua estratégia ela não deixa você fazer isso, ela é uma estratégia ruim. E para que você consiga fazer isso, ela tem que ser simples. Porque se todo mês você tem que fazer 1 milhão de cálculos e calcular as variáveis e não sei o que lá, você não faz. Porque isso vai te gerar um gasto de energia. A gente falou no começo, lembra que as coisas elas querem funcionar com o mínimo de energia possível? Você vai gerar um gasto de energia tão grande que você vai simplesmente desistir de fazer. Então qual que é a melhor
esporte para fazer? Qual que é a melhor luta para fazer? Eu começo fazendo boxe ou eu começo a fazer jiu-jitsu? Ou eu começo a fazer academia? Resposta mais simples, o que estiver mais perto de você. Não importa do qual dos três você fizer, o que importa é que você continue fazendo. Isso é uma resposta para toda a criação de hábitos, né? Como que eu leio mais? Deixa um livro do lado da sua mesa, em cima da mesa, assim, pá. Deixa um livro do lado da cabeceira da tua cama, do lado que você dorme. Tenha livros fáceis. Então uma coisa que eu gosto de fazer é sempre deixar o livro perto. Porque aí eu tô tipo, tô fazendo nada, eu pego o livro. Se eu tiver que pensar em subir escada e abrir uma gaveta e aí pegar o livro, parece uma coisa muito insignificante, mas às vezes você não faz isso, porque às vezes você tá cansado, você não quer fazer isso. Falando então de negócios, né? Eu li um livro há muito tempo atrás chamado Storytelling, alguma coisa assim, em que ele fala, das histórias que ele conta lá, é o cara que ele diz assim: se você não consegue escrever o que é o seu negócio num guardanapo, aqueles quadradinhos, se você não consegue escrever o que é o seu negócio naquele guardanapo, ele não é um bom negócio. Os bons negócios você consegue explicar muito fácil. Então o que é a Amazon? É uma empresa que vende livro. Como surgiu a Amazon, né? O que era a Amazon? O que é a Amazon? É uma empresa que vende livro online. O Facebook ele era uma forma dos estudantes de Harvard conversarem um com o outro e se conhecerem. Era isso. Uma plataforma para os estudantes de Harvard conversarem. Que é o WhatsApp, uma plataforma para você mandar mensagem. A simplicidade ela é sempre muito importante. A vida ela tem sua complexidade em si, mas você não pode torná-la ainda mais complexa. Quer dizer, você pode fazer isso, mas você não deve tornar uma coisa que já é difícil mais complexa. Quanto mais simples for o negócio, melhor. Quando você estiver pensando, quando você estiver formando um hábito, quando você estiver tomando uma decisão, quando você estiver pensando sobre alguma ideia de negócio, alguma ideia de que você quer fazer da sua vida, para de tentar encontrar soluções complexas e mirabolantes. Para de tentar encontrar a alternativa mais sofisticada. Foque na simplicidade. Como que você vai escolher a sua academia? A que estiver mais perto, a que for mais fácil de eu chegar. Como que eu leio mais? Você vai tornar com que a leitura se torne a coisa mais simples do mundo. Por que a Amazon tem compra em um clique? Porque é simples, você clica e você compra. E nós, os seres humanos, não gostamos a gente não gosta de ter barreiras entre o que a gente quer fazer. Nós e o que a gente quer fazer. Quanto menos barreiras existirem entre você e o que você quiser fazer, melhor. Quanto menos decisões você tiver que tomar, melhor. Então isso é um princípio que pode guiar a sua vida, né? Um princípio que deve guiar a sua vida. É o princípio da simplicidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever, compartilhar esse negócio. Geralmente os papos não são tão viajados, hoje eu dei uma viajada extra, mas se inscreve lá no canal e toda sexta-feira tem vídeo novo sobre diversos assuntos aí, mas focados principalmente em dinheiro, em trabalho, em comportamento humano. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau!